Hello guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, ok? Eu sou a Teacher Jéssica, como se vocês já não soubessem disso. E hoje a gente vai trabalhar com o workbook, ok? Só para vocês saberem aí. O workbook é aquele livro pequeno, tá? Então já procurem ele aí. Se você não tiver com ele em mão, pausa o vídeo, vai lá, procura, acha ele e aí a gente começa, tá? Muito bem. Antes de qualquer coisa, na semana passada a gente trabalhou com o should, que é o deveria. Eu mandei pra vocês o vídeo, tudo bonitinho com a explicação e tudo mais. E ficou faltando fazer a correção do exercício com vocês, tá? Eu vou corrigir somente o da página 35 e 34 e 35, que são o das doenças, tá? Por quê? O anterior, que é lá o da situação hipotética, que tem a doutora Rachel e tudo mais, aquele lá ele era muito interpretativo, era muito da criatividade de cada um. Então vocês é que decidiriam aí qual conselho vocês achavam mais viável para aquelas pessoas naquelas situações, tá? Então ali não tem resposta certa ou errada. E eu olhei também se vocês tinham colocado estruturas certas, se estava escrita as palavras do jeito certo, enfim. Isso eu avaliei, tá? Mas o tipo de conselho que foi dado, aí era muito por cada um mesmo, tá bom? Então vamos lá, peguem aí o seu Student Book, ponham nas páginas 34 e 35 e vamos fazer a correção, ok? Muito bem. Ali a gente tem a primeira parte que já foi respondida, que tem a What happened to you? Essa já foi feita, tá? E aí depois a gente tem a segunda. Hey, what happened to Ellen? She is not feeling well. She has fever. She should go to the doctor. Ok? Coloquem aí se estiver certinho, hein? Hey, what happened to Joseph? He's not feeling well. He has a stomachache. He should eat less. Hey, what happened to Agnes? She's not feeling well. She has an earache. She should wear a wool cap. Hey, what happened to Rita? She is not feeling well. She has a sore throat. She should take a pill. Hey, what happened to Raul? He's not feeling well. He has a toothache. He should go to the dentist. E a última. Hey, what happened to Amelie? Amelie, acho que é assim que fala. She's not feeling well. She has cough. She should take some syrup. Ok, guys? Certo? Então tá aí a correção dessa daí da semana passada pra vocês, tá? Então façam bonitinho, arrumem o que tiver errado, não tem problema. E depois a gente segue, ok? Ah, tem aqui também a dos indefinite pronouns da página 36. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, mas por via das dúvidas, vamos colocar aqui, né, a correção. Então nós temos as tabelinhas do every, temos as tabelinhas do some, do any e do no, tá? Aí, guys, ficaria assim, ó. Eu vou falar na horizontal pra vocês, tá? Everybody, somebody, anybody, nobody. Embaixo. Everyone, someone, anyone, no one. A terceira. Everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. E a última. Any o N, ó. Everything,
something, anything e nothing. Ok? Então, coloquem aí bonitinho, caso vocês tenham colocado diferente. E vamos finalmente começar os exercícios do workbook aqui, ok? Então, a gente vai começar o workbook pela página 3 dele. Podem colocar aí para vocês verem. Os primeiros exercícios do workbook geralmente são relacionados ao texto no Student Book, tá? Então, só para ficar claro, no Student Book de vocês, lá no comecinho, a gente tem um textinho na página 6, tá? Vou ler o textinho para vocês. E essas perguntas que tem aqui, na página 3 e na página 4, ó, passei o slide só para vocês verem, elas têm a ver com esse texto, tá? Então, listen, e depois eu vou falando para vocês, uma por uma, as perguntas, tá? This snack bar is really fantastic. The sandwiches are terrific. Good afternoon. Can I take your order? I'm going to have a hamburger and a Coke. I want a double cheeseburger with French fries and a Coke. I'm starving today. Anything else? Any dessert? No, thanks. Well, a trip, Henry? Where are you going to go? To the countryside? No, to the beach. You know, it's summertime. But the weather forecast says it's going to be rainy and windy. You have to take a raincoat. Oh no, mine is too old and tight. Old and tight? How often do you buy new clothes? Almost never. Ok? Então, só um pequeno resumo aqui. O Henry e o Pedro estão numa lanchonete conversando e eles estão falando sobre uma viagem que o Henry vai fazer, ok? E aí eles conversam sobre vários tópicos dessa viagem, sobre o clima do lugar, sobre o local para onde ele vai, sobre as roupas apropriadas e etc, ok? Questiona-se frequência e tudo mais. Pois muito que bem. As perguntas aqui são: What do they think about the snack bar? Qual é a opinião deles sobre o snack bar, sobre a lanchonete? Who is starving today? Qual deles está starving? Starving, caso vocês não saibam, guys, é morrendo de fome, ok? Are they going to eat dessert? Eles vão comer sobremesa? Is Henry going to the countryside? Ele tá indo pro countryside. Countryside é interior, tá? What's the season? Qual que é a estação? What's the weather forecast? Qual que é o clima, a previsão do tempo, hein? É diferente, estação e previsão do tempo. What happened to Henry's raincoat? O que aconteceu com o casaco do... Casaco não, a capa de chuva do Henry. E how often does Henry buy clothes? Ok? Com que frequência ele compra roupas? Muito que bem. Embaixo a gente tem o exercício 2. E aqui vocês vão responder as frases usando o advérbio que está em parênteses. Ou seja, vocês vão falar com que frequência a pessoa pratica aquela atitude ali, tá? No exemplo nós temos: How often does she go to the dentist? E aí lá na respostinha, lá no parênteses, 2 times a year, ou seja, 2 vezes por ano. Como que a gente monta essa frase, gente? She goes to the dentist 2 times a year, ok? Isso quando a gente está falando de quantas vezes, tá? Se a gente está falando vezes específicas. E por que eu tô falando isso? Porque a gente, além desse 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pode falar assim também. Perdão. Sempre, quase sempre, nunca, às vezes, geralmente. E isso tudo a gente viu lá no Student Book de vocês, na página... Deixa eu até olhar. Na página
10. Então faz um tempinho que a gente viu isso daqui, mas a gente já viu. Então dá uma olhadinha lá para vocês lembrarem quem é quem, dá uma procurada. Vocês fizeram inclusive um exercício parecido com esse na página 11 e 12 do livro de vocês. Então dá uma olhadinha como vocês fizeram lá, para vocês fazerem igual aqui, tá? Então na página 4, 5 e 6, não, minto, 4 e 5 é o exercício 2, tá? Então é a mesma coisa. Quando vocês forem falar do very often, usually, never, etc., vocês vão colocar essa palavra sempre depois do sujeito. Então, eu vou colocar aqui o exemplo do exercício G, tá? O último. How often do they go to the beach? They seldom go to the beach. Entenderam? Eu acho que ficou fácil. Então, vamos lá. No exercício 3, agora vocês vão falar sobre vocês, tá? Qual é a frequência que vocês praticam essas atividades aqui. Então, how often do you read a book? How often do you go to the movies? How often do you do your homework? How often do you have lunch out, no caso, fora, né, de casa? E how often do you travel? Todas aqui são sobre vocês, tá? Então, na primeira a gente está falando sobre leitura, a segunda, ir ao cinema, a terceira, fazer a lição de casa, a quarta, almoçar fora e a quinta, viajar. Ok? Exercício 4. Aqui, vocês vão olhar as imagens e vocês vão descrever o clima nessas imagens, tá? De acordo com o que tá ali. Então, por exemplo, na primeira imagem nós temos 3 pessoas ali na neve, com roupas de frio. Então, o que vocês acham que é qual que vocês acham que é o clima ali, tá? Quando eu falo clima, gente, eu não tô falando da estação do ano. Eu não quero saber se é verão, inverno, outono ou primavera. Eu quero saber o clima. Para vocês falarem de clima, na página 8 do livro, a gente tem uma lista bem vasta ali de climas, de previsões do tempo, como vocês quiserem chamar. E aí eu quero que vocês coloquem isso, tá? Então já sabe. Colocou outono, inverno, verão, primavera, tá errado. O exercício 5. Aqui, esse daqui seria um read and talk. Daí, como a gente tá em casa, não vai ter como vocês fazerem com o colega, esse aqui a gente vai pular, tá bom? Só para que vocês entendam aí. É um exercício que infelizmente exige presença física. A 6, por outro lado, não. Então vamos lá, o que acontece? No exercício 6, vocês vão olhar as palavras que estão ali em cima e vão colocá-las na coluna correspondente, tá? Por exemplo, a gente tem ali a palavra always. Always é o quê? Um advérbio de frequência. É uma ação do dia a dia. É uma ocupação, uma profissão. Ou é um esporte? Então, vocês vão descobrir, vão falar para mim qual que é a situação do always e colocar ele na coluna certa, tá? Tênis é o quê? É um advérbio de frequência? É uma rotina? É um trabalho ou é um esporte? E assim sucessivamente vocês vão colocando, beleza? É bem facinho esse aqui. Agora, na 7, vocês vão escrever frases usando palavras dos boxes acima. Precisa ser um de cada um, teacher? Não, porque são 4 frases aqui embaixo, né? Vocês precisam só colocar para mim palavras que estejam ali em cima e frases que sejam, obviamente, coerentes, tá? Não precisa ser uma de cada categoria, não tem obrigação de ser assim, não precisa se desesperar. Mas eu vou avaliar, obviamente, se a frase ela foi construída de maneira correta, se ela está seguindo certinho regra de vocabulário, regra gramatical e etc. Tá bom? O exercício 8 é para vocês escreverem essas frases que estão aqui como pergunta em forma de negação e em forma de afirmação, tá? Esse daqui corresponde ao going to, que a gente estudou já.
Tá na página 14. Não, 14 não, falei bobagem. Página 16, perdão, do Student Book, tá? Só para recapitular o que é o Going To, gente. O Going To é o futuro planejado, ou seja, coisas que vão acontecer, eu estou me organizando para que elas aconteçam, para que elas rolem, tá? E aí, para o Going To funcionar, vocês vão precisar do verbo to be, do sujeito e do going to. E de um verbo também. Esse daqui, caso vocês não lembrem exatamente, eu mandei o vídeo para vocês há um tempinho atrás também. Dá uma olhadinha no histórico do grupo e vocês vão encontrar isso daí com facilidade, tá? Se vocês não se lembrarem como que faz ou não acharem o vídeo, no livro de vocês vão encontrar a resposta entre aspas, tá? Encontrar a resposta que eu digo e vocês vão ver como é que tem que ser feita a execução aí do exercício. Na página 16 tem a tabela do Going To e aqui a gente tem todas as formas, né? Todas as estruturas de Going To. Então, se vocês olharem ali, vocês encontram como é que tem que fazer esse exercício, tá? Continua na página 10. E o exercício 9 agora aqui. Aqui vai ser um exercício dissertativo, ou seja, vocês vão escrever para mim sobre o futuro de vocês, o que vocês vão fazer, tá? Na semana que vem, na segunda-feira, vocês vão ter esse to-do list aqui. É um exemplo, tá, gente? Vocês não vão ter que fazer o que vocês colocarem aí, não. E aí na to-do list, vocês vão colocar para mim quais vão ser as ocupações de vocês nesse dia, quais vão ser os seus planos, quais vão ser as suas atividades, seja ela, tipo, real ou fictícia, tá? Não precisa ser uma coisa canônica, não. Pode ser uma coisa inventada, isso. Achei a palavra. Então, vocês têm um schedule aqui, vocês têm um cronograma para respeitar. E aí, vocês vão dizer, 7 a.m. I am going to, e o que você vai fazer? 10 a.m. I'm going to, e o que vai ser feito? 12, o que vai ser feito? 14, no caso que seria 2 p.m., o que vai ser feito e etc, tá? Então, todas as frases vão ser feitas em primeira pessoa, porque você que vai fazer. E volto a dizer, não precisa ser de verdade, tá? Não precisa ser o que vocês vão fazer de verdade. Teacher, mas eu quero colocar minha rotina verdadeira. Tudo bem, só tô querendo dizer que não é obrigatório ser, tá? No exercício 10, a gente vai continuar trabalhando com o Going To. E aqui, vocês vão colocar para mim quais são os planos desse casal que está aqui na imagem. Então, pela imagem, vocês vão tirar aí as suas conclusões. O que eles vão fazer no futuro? Eles são casados? Eles vão se casar? Eles vão ter filhos? O que vocês acharem que vai acontecer no futuro deles aí, tá? No 11, a gente continua trabalhando Going To também. Só que aqui a gente tem as imagens e as frases já prontas. Vocês vão dizer para mim quem vai fazer o quê em cada uma dessas situações, tá? Então a gente tem he's going to play soccer, he's going to clean the tables in the restaurant, she's going to prepare a delicious meal e they are going to play at the beach. Vocês vão só colocar a letra correspondente a cada imagem aqui. O exercício 12, e eu juro pra vocês que tá acabando agora, tá? Exercício 12 é pra vocês responderem de acordo com a sua realidade. Então aqui, ó, tomorrow, what are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? E aí você vai dizer, I am going to, e o que vai ser feito. What are you going to do tonight? Hoje à noite. I'm going to, tananã. Next week, semana que vem. I'm going to, e a ação. E next vacation, que seria nas suas próximas férias. E aí vocês vão responder I'm going to e a ação, ok? Na 13, aqui a gente já vai mudar um pouco de assunto. Aqui a gente já não vai mais trabalhar com going to. Agora aqui a gente vai ver os possessivos, que foi o que a gente viu na semana retrasada.
tá? Retrasada ou foi semana passada? Deixa eu olhar. Eu acho que foi na semana retrasada, é isso mesmo. Nos possessivos, gente, a gente vai na página 14, tá? Procurar lá, bonitinho. Tem exercícios também, tudo bonitinho pra vocês lembrarem. Só pra constar, vocês precisam lembrar que tem dois tipos de pronome. O possessivo adjetivo, que é usado sempre que você for colocar uma característica, né, do objeto. E o outro, que é quando você vai apenas dizer de quem é mesmo o objeto que está em questão. Então, prestem muita atenção em como essas frases estão escritas para vocês saberem qual dos dois tipos vocês vão ter que escolher. E aí, lá na página 14, tem a tabela dos possessive e dos possessive adjectives para vocês saberem qual deles vai ser o correto. Página 15, que se eu não me engano é a última. Aqui, vocês vão criar perguntas para as respostas que já nos foram dadas. Vocês vão olhar o tipo de resposta que a gente tem aqui. E de acordo com essa resposta é que vocês vão criar uma pergunta, ok? Então, a pergunta ela não foi feita ainda, vocês vão criá-la, beleza? Certo? Essa daqui também, ela vai ser, como é que fala? Interpretativa, vamos colocar assim, porque vocês vão ter que criar perguntas aí, elas vão ser diferentes um do outro, tá? Mas dá pra avaliar, vamos colocar assim. Aí na semana que vem, antes de fazer o próximo, como diz? A próxima aula, isso, meu Deus, tô ruim. Antes de fazer a próxima aula, eu faço a correção desses exercícios juntamente com vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Só para constar, mais uma vez, eu vou avisar que tudo isso que vocês vão fazer nesse vídeo, desse exercício do workbook, vocês já viram. Não vai ter nada aqui que vocês não tenham visto ainda. Tudo vai estar também no Student Book de vocês, então basta vocês consultarem lá bonitinho. Façam com calma, com paciência. E não esqueçam, por favor, gente, de me mandar as fotos. Tem gente que tá esquecendo de mandar e tá ficando com falta por bobagem, tá? Então, mandem pra mim, por favor. E see you next class, guys. Bye, bye. Bye, bye.